falar de Jorge Amado, uma das suas obras adaptadas para quadrinho pela Companhia das Letras, no selo Quadrinhos na CIA. Aqui, ó, Jubiabá, um livro escrito por Jorge Amado lá na década de 30. Foi escrito, acho que em 1934, publicado em 35 no Rio de Janeiro. E foi extremamente elogiado lá fora, foi a sua primeira obra conhecida no exterior. Jorge Amado nasceu em Itabuna, na Bahia, e trabalha muito com o regionalismo. Tem obras lindas dele e umas mais difíceis, outras nem tanto, para serem lidas, tá? E aqui em Jubiabá eu fui primeiro pro quadrinho, depois eu vou encarar o texto integral. Ele foi adaptado, roteirizado e ilustrado pelo João Spaca, que também é um ganhador de prêmio, assim, que não tem nem o que falar. Ele nasceu em 64, é paulista e colocou de uma forma linda o texto aqui do Jorge Amado. Quando você pensa que você está falando de Jubiabá como personagem principal, você está enganado. É o que tem essa primeira impressão. Jubiabá é o nome de um dos personagens muito importantes e referenciais para o nosso protagonista, que é o nosso Antônio Balduino, conhecido como Baldo. Um menino sonhador que nasceu lá no Morro do Capa Negro, na Bahia. Esse morro tem esse nome porque era uma fazenda em que o fazendeiro muito mal capava os seus negros, capava os seus negros, malcriados, fujões, enfim, com todas aquelas situações na época dos escravos, né? Ali ficou conhecido como Morro do Capa Negro e, inclusive, dizem que o fantasma do fazendeiro rondava aquela região. Então, Antônio Balduino foi criado pela tia Luísa. Ele não tinha referências do seu pai e nem da sua mãe. Do seu pai ainda se sabia um pouquinho, mas da sua mãe, nada. Essa tia acabou enlouquecendo num certo ponto da história e ele acabou saindo do Morro do Capa Negro para morar na casa de brancos mais abastados, em que é tratado como filho, mas nada mais é do que um empregado da casa, tá? Então, Jubiabá é o nome do pai de santo, uma pessoa muito importante e conhecida no Morro do Capa Negro e fora do Morro do Capa Negro. Mostra, inclusive, nas ilustrações toda a movimentação do terreiro desse pai de santo, né? Inclusive, um pouco da cultura baiana muito forte, não só na Bahia, mas muitos cantos do país tem a cultura muito forte ligada aos terreiros e os pais de santo, mais na Bahia. Então, ele tem o ABC, que na visão do Antônio Balduino, nada mais é do que ser uma pessoa importante, ser uma pessoa conhecida, uma pessoa que tem essa visão do mundo, né? Ele não era uma pessoa culta, enfim, mas o Balduino achava que ter o ABC era o sonho da sua vida, que era ser uma pessoa conhecida e fazer alguma coisa como o Jubiabá fazia pelo pessoal do Morro do Capa Negro. Então nós temos um menino sonhador, um menino que brincava na rua, um menino que acreditava em lobisomem, que sai do Morro do Capa Negro quando a sua tia enlouquece para viver na casa de brancos, e lá ele se depara com um preconceito vindo de uma outra negra que também era da casa, que tinha ciúmes do trato que esse menino recebia do dono da casa. Esse menino foi para a escola, o Baldo aprendeu algumas coisas, mas não se deu muito bem lá. Ela inventou uma história dizendo que ele estava assediando a filha do patrão. Ele apanhou feito um doido e depois fugiu de casa. Quando ele foge de casa, Jorge Amado traz a vida das ruas. Jorge Amado traz a história dos meninos de rua, que você pode encontrar em outros tantos livros de Jorge Amado, né? Ele pega a malandragem da rua, ele pega essa tarimba de tentar sobreviver, ora enganando aqui, ora roubando ali, e vai amadurecendo vivendo nas ruas. Então, do menino sonhador do Morro do Capa Negro, nós temos o representante grevista. Muita coisa acontece na vida do Baldo, que eu não vou dar mais spoiler aqui, mas que faz um amadurecimento real, concreto, do dia a dia de um menino que passou por tudo que passou na infância, foi morar na casa de brancos e que lá ele tentou passar, nessa época da Bahia, muito difícil, sobreviver nas ruas e se torna um líder grevista. Então ele foi boxeador, uma figura popular, e se torna esse líder
líder grevista, mas ainda tendo as suas raízes, voltando às vezes aos braços de Pai Jubiabá, que era uma referência que ele tinha, e também pelo seu grande amor, porque quando foi inventada essa história, dizendo que ele estava assediando Lindinalva, a filha do patrão, ele não assediou, mas ele começou a se imaginar com ela, ter sonhos eróticos com ela, e todas as mulheres que ele se deitava, ele via Lindinalva. Então criou um carisma, criou um afeto, e a vida dá tantas voltas que esses dois acabam se encontrando num momento muito difícil para um dos personagens. Então, mesmo um texto adaptado para quadrinho, o trabalho de pesquisa do quadrinista foi fantástico. Ele estudou as obras como de Cavalcante, ele foi atrás de fotografias do Recôncavo Baiano, do Pelourinho, enfim, ele mostra para nós um trabalho de pesquisa que não é aleatório ou simplesmente imaginativo, tá? Então você tem aqui no final uma explicação muito grande do trabalho de ilustração Pai Jubiabá, de um trabalho de ilustração muito dedicado e de como foi criar Antônio Balduino, o ambiente que o cercava, esse menino de olhar inocente que acreditava em lobisomem, até esse homem forte, esse negro poderoso, grevista. Então leiam os anexos no final, e ele inclusive coloca toda uma bibliografia, o que eu acho extremamente importante, para o seu trabalho de pesquisa relacionado à ilustração, vindo de outros livros de Jorge Amado, de Zélia Gattai, enfim. Você tem uma obra completa e de extrema qualidade, não é porque é quadrinho que a coisa decaiu aqui. Você vai adorar essa história e se emocionar com o Baldo e todos os percursos dele nessa história. Todo o quadrinho trabalha com cores muito legais, transmitindo essas emoções do momento que eles estão vivendo aqui, né? Então, quando você tem, por exemplo, cenas do terreiro, você tem momentos em que as cores são mais quentes, você tem a inocência do olhar do menino e a braveza de uma tia que está enlouquecendo, enfim. Vocês vão gostar muito dessa obra. Parabéns ao ilustrador aqui, ao Spaca, e a qualidade textual e fiel de uma cultura baiana magnífica, magnífica. Nessa bibliografia você vai ver não só livros de Jorge Amado, como Edson Cerqueira Falcão, Edson Carneiro, a própria Zélia Gattai, enfim, fotos históricas dos centros históricos da Bahia, tá bom? Fica a minha dica para vocês de leitura em quadrinhos, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!